melhor aprendiz. Eu lembro que... Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Boa quinta-feira para todos e mais um dia aqui junto com vocês nessa jornada de prática previdenciária. É um prazer mais uma vez poder entrar na sua casa e poder compartilhar com você aquilo que a gente faz no nosso dia a dia aqui no escritório, aquilo que a gente coloca em prática nos casos reais aqui no escritório, e compartilhar conhecimento que vai mudar a sua vida, conhecimento que vai mudar a sua advocacia. Mais do que a prática previdenciária que eu venho ensinando aqui, eu gostaria muito de inspirar vocês a ter um espírito empreendedor, de enxergar a advocacia como um negócio, como uma empresa, como algo que vai te trazer lucro, que vai te trazer resultado. E entender que conhecimento é o maior ativo que nós temos hoje. E é com conhecimento que você consegue realizar os seus sonhos. Eu já falei, Osiris Silva, uma das maiores inspirações para mim, fundador da Embraer, ele numa palestra aqui na nossa cidade, ele fala, olha, a minha realidade só foi mudada, transformada por conta da educação. Eu levo isso para dentro de mim. A minha missão é formar 200 mil advogados antes de me aposentar da advocacia na prática. Nós já formamos 67 mil advogados. Estamos nessa caminhada. E esse ano, a gente completa 10 anos de existência aqui. 10 anos fazendo eventos como esse. Eu quero contar uma história para vocês sobre conhecimento, como transformar conhecimento em dinheiro, que era uma história de algo que aconteceu comigo há 25 anos atrás. Eu lembro que isso me marcou demais. Eu tinha 10 anos para 11 e meus primos todos tinham bicicleta. E eu sou filho de caminhoneiro, de uma manicure, nós somos em 4 irmãos, 4 homens, e meu pai não tinha condição financeira de dar uma bicicleta para nenhum de nós. Então, se ele desse para um, ele não conseguia dar para os outros. Então ele preferia não dar para os filhos porque ele não tinha condição. O salário dele era baixíssimo, era levar pra gente comer. E eu lembro de perguntar pra ele, pai, mas por que não tem dinheiro? Por que não dá pra comprar uma bicicleta pra mim? Eu com 10 anos de idade. Falei assim, porque papai não estudou pra dar uma vida melhor pra vocês. Papai não estudou pra poder ter uma condição melhor. Então o que o papai sabe fazer é o que o papai consegue te dar de condição. Agora, se você quiser mudar a sua realidade, meu pai falou com outras palavras, se você quer ter uma bicicleta, você precisa estudar e começar a trabalhar e ganhar o seu dinheiro. E aquilo ficou muito fixo na minha cabeça. Então eu preciso, para realizar os meus sonhos, realizar as coisas que eu quero, eu preciso estudar, que era o que meu pai podia dar para mim, eram os estudos, garantir que eu fosse da escola, e com os estudos ter uma condição de trabalho melhor para transformar o conhecimento em dinheiro. Enfim, entrei no menor aprendiz aqui da cidade. Eu fui menor aprendiz, inclusive quando eu fui fazer minha aposentadoria, eu tenho que fazer o pedido lá de averbação desse período lá no meu tempo de contribuição. Eu fui menor aprendiz, trabalhei 3 anos como melhor aprendiz. E aí eu lembro que eu tive que fazer uma prova, passar nessa prova, consegui um emprego aqui na prefeitura da cidade, e eu lembro do meu primeiro salário, que foi lá em 2001. Meu primeiro salário foi R$114. Eu peguei esse dinheirinho, fui lá no Banco Mercantil, descontei o dinheiro, primeira coisa que eu fui fazer, fui na Casa Bahia comprar uma bicicleta. Ali eu pude experimentar, na minha advocacia, como é transformar conhecimento em dinheiro, conhecimento em realizações pessoais. Como é que a gente consegue uma concessão de um benefício? Aplicando o conhecimento técnico que a gente tem sobre o caso concreto. Como é que a gente faz uma análise de viabilidade de BPC Loas? É pegando o conhecimento que a gente tem e aplicando no caso concreto. Por que muitos não conseguem a concessão do benefício e não entendem o porquê? Porque faz o requerimento de qualquer jeito, não constrói a concessão e não sabe por que o INSS interferiu. Até porque, raramente você vai ver uma decisão motivada do INSS quando você pega um processo administrativo para analisar. Então, como é que vocês vão transformar a advocacia de vocês numa advocacia lucrativa sem conhecimento? Não tem como. E para quem chegou até a metade dessa jornada, buscando esse conhecimento, eu quero dar os parabéns. Eu quero te incentivar a chegar até o final, de entender que o conhecimento é a chave
a educação é a chave que você precisa para virar aí na sua advocacia e ter a dominância sobre todos os benefícios, seja na esfera administrativa ou judicial. A nossa metodologia, o método ADVPrev, ele é o veículo e aqui está a prova disso. Lembra que ontem a gente fez uma campanha de tráfego e nessa campanha a galera colocou aí, algumas pessoas colocaram em prática para prospecção de PPC Loas? Olha que eu recebi. Olá, tudo bem? Passando só para dar um feedback da aula de ontem. Coloquei em prática as orientações do professor, fiz um anúncio patrocinado e com pouco tempo já tive um professor cliente entrada em contato no WhatsApp do escritório. O que ela fez? Transformou o quê? Conhecimento em contato. E vai virar um contrato e vai virar honorários. É isso, pessoal. A nossa metodologia que eu venho ensinando para vocês é o veículo para chegar nesse resultado. E eu acho engraçado quando a gente faz, a divulgação desse evento, eu falo assim, eu coloco assim na divulgação, curso gratuito. Tem gente que vem tirar sarro da minha cara, fala assim, é gratuito, não vai ensinar nada, vai entregar coisa rasa, conteúdo raso, não vai ensinar nada, não vai entregar nada. Só os materiais que a gente entrega já mostram o nosso compromisso com o seu tempo, com a sua intenção de estar numa aula como essa. O investimento que você está fazendo na sua advocacia, não é na minha, os números, não para mim, pouco importa quantas pessoas estavam ao vivo ontem, se tiver uma pessoa aqui, eu vou estar ao vivo, porque o meu compromisso é de entregar isso aqui para vocês e de propagar esse conhecimento. É isso que eu quero te entregar no dia de hoje. Quem aqui quer ganhar um investimento de R$5.000 no seu escritório agora no mês de junho ou julho? Comenta aí. Nem no mês de junho ou julho, agora, no mês de maio. Quem aí quer ganhar um investimento de R$5.000 aí no seu escritório? Ou participar de uma imersão presencial comigo aqui no meu escritório? Passar 2 dias inteiros vendo como é a nossa estrutura. Ou ganhar os 5 mil de investimento. Eu vou explicar essa história mais tarde para vocês, tá? Vamos lá. O que a gente vem te ensinando aqui nesse evento é como advogar numa área do direito que a clientela aumenta todos os dias. E a gente tem visto o INSS cada vez mais dificultando o acesso do segurado, não do advogado, mas do segurado, e cada vez mais aumentando a demanda nos escritórios. E uma área, você está aprendendo a atuar numa área que não depende 100% do judiciário para receber seus honorários. Podendo receber honorários em poucas semanas, atuando em qualquer benefício, através de um método descomplicado, que a gente vem descomplicando BPC, planejamento, hoje salário maternidade, e sem você precisar de anos e anos de experiência ou pós-graduação. Essa é a nossa metodologia. E por que eu penso nessa metodologia que você precisa ter resultado rápido e para isso você precisa aprender o que é necessário? Quem aqui já se sentiu sozinho dentro do escritório várias vezes, com um caso na mão e não tem com quem compartilhar? Ou perguntar para alguém mais experiente? Eu, quando comecei a advogar lá em 2012, chegava cliente para mim, eu estava começando a advocacia, não tinha nada de estágio, nada de conhecimento. O cliente chegava para mim fazer uma pergunta, quando eu não sabia responder para ele, sabe o que eu falava? Eu falava assim, vou pesquisar jurisprudência, depois eu te respondo no WhatsApp, tá bom? Era assim, porque eu não tinha conhecimento. E aí o cliente ia embora, sem a resposta, e ia atrás de outro advogado. Então, aquela ideia de que eu preciso de 5 anos para dar certo na advocacia, eu preciso de 10 anos para dar certo na advocacia, não precisa. O que eu venho te ensinando, a metodologia que a gente vem te ensinando é para você ter resultado rápido, conhecimento rápido, que realmente importa para fazer aquele benefício. E com uma estrutura enxuta que é só você e sem um escritório físico, nós estamos te entregando passo a passo para você fechar no mínimo um contrato por dia, usando as nossas estratégias de marketing. Todas as nossas estratégias aqui do escritório, a gente vem colocando nesse método para que o aluno, para que vocês fechem no mínimo um contrato por dia e viver da advocacia fiduciária, que é diferente de sobreviver da advocacia. A viver da advocacia é você ter uma advocacia que vai te dar prolabore todo mês, você pode tirar aquele prolabore sem se preocupar com o dinheiro que está no caixa do escritório. É isso que é viver. Agora, sobreviver da advocacia é pegar todo o dinheiro que você recebe
e gastar com as suas contas pessoais e não reinvestir no seu escritório. Você não cresce por isso, porque você pega todo o dinheiro e gasta com você. E ser especialista é ter autoridade, saber o que está falando, saber como falar para o cliente, é saber escrever para o servidor do INSS. O especialista escreve um requerimento diferente do clínico geral. O clínico geral, às vezes ele usa modelo, e às vezes o modelo está lá prontinho, ele não entende o que está no modelo, ele acaba escrevendo qualquer besteira, qualquer baboseira lá. E essa metodologia que a gente vem ensinando para vocês, que é o veículo para vocês chegarem nessa advocacia, é realmente possível para quem começou agora, para quem nem pegou a OAB ainda. Inclusive, um abraço para a Mirtz, não sei se a Mirtz está aí. A Mirtz, ela é um exemplo de resiliência. Por quê? Ela ainda não passou na OAB, mas ela está tirando 10 mil por mês, advogando no previdenciário sem ter OAB. Sem ter OAB. Ela mandou um depoimento para a gente. Depois eu vou mostrar para vocês. Quem ainda está na faculdade, é possível atuar dessa forma. Quem já atua, mas não está satisfeito com a advocacia. Quem já tem clientes, mas não vê a cor do dinheiro. Não vê a cor do dinheiro. Enquanto o clínico geral, pessoal, trabalha de 10 a 14 horas por dia, por quê? Ele não consegue fazer as coisas como um especialista faz. O clínico geral, ele pega uma ação de alimentos para fazer, ele tem que estudar toda vez que ele pega uma ação de alimentos para fazer, porque ele não está habituado. É a mesma coisa o cara que quer fazer previdenciário não é da área. Por isso que vocês precisam tomar essa decisão. Eu quero que vocês tomem essa decisão hoje. Eu vou ser especialista. Coloca aí no chat. Vou ser especialista. Vou virar especialista. Porque o especialista trabalha de 6 a 8 horas somente naquilo que ele gosta de fazer. Que ele domina. Focando no consultivo e no contencioso. E olha que interessante. Sabe qual é a raiz do problema? Por que muita gente, muitos advogados, eles querem fazer de tudo e acham que está certo, que isso é normal? Ou que estão desistindo da advocacia porque não estão tendo resultado? Ou estão lá brigando com o INSS e não sabem por que está perdendo os requerimentos? Por conta disso aqui, ó. Porque a ordem de prioridade da pessoa que começou a advogar agora é essa ordem aqui, ó. Primeiro ele pensa em dinheiro, porque ele passou 5 anos da faculdade lá gastando dinheiro, agora ele quer ver o dinheiro de volta, daquilo que ele investiu. Depois ele lembra de clientes e por último ele lembra de conhecimento. Só que como é que eu vou conseguir uma cliente de salário maternidade se eu não sei qual é a dor dessa cliente? Se eu não tenho conhecimento de como é a contribuição única? Como é que eu consigo um cliente de BPC Loas se eu não sei quais são as deficiências que podem dar direito ao BPC Loas? Eu não sei nem o que é deficiência para mim de BPC Loas. Como é que eu quero pegar uma aposentadoria por tempo de contribuição com tempo especial se eu nem sei o que é PPP? Se eu nem sei qual é a dor desse cliente? Vocês não vão conseguir nem chegar para o cliente. Então a ordem de prioridade tem que ser primeiro o quê? Conhecimento. Então eu conheço primeiro o direito material previdenciário, sei da dor do cliente, sei aonde esse cliente está, sei o que é baixa renda, eu sei o que é o quarto da renda per capita, eu sei o que é deficiência para fins de BPC Loas de longo prazo, e aí eu consigo atingir o cliente. Porque se eu sei, por exemplo, que fibromialgia tem uma lei que agora ela reconhece como pessoa com deficiência, eu posso fazer um criativo falando, agora é lei, você que tem fibromialgia é considerado pessoa com deficiência, talvez você possa ter direito ao BPC Loas e o salário do INSS. E depois o retorno financeiro é automático, parece mágica. Começa a pipocar concessão atrás de concessão. Essa tem que ser a ordem de prioridade de vocês. Essa daqui, ó. Essa é a ordem de prioridade, tá? Porque a ordem de prioridade que a galera tá tendo, que é primeiro tem que ter dinheiro, depois cliente, depois conhecimento, não tá dando certo. Não tá dando certo. E lembra dos 4 estágios da advocacia que a gente viu na primeira aula? Lembra dos 4 estágios? Então, o método da DVPrev vai fazer você sair desse primeiro estágio para o 4º estágio e vencer o grande inimigo que vocês conheceram ontem e anteontem, que é a falta de conhecimento e a falta de clientes. Esse é o grande inimigo. O Dr. Rafael de Mato Grosso, ele participou de um evento assim como vocês. E olha o que aconteceu com ele. Pode pôr aí. Interior de Mato Grosso, Barra do Mundo, e advogado desde 2021. Desde ele conheceu o professor Thiago, a história era voltado tanto a direito de família, migrou para direito de família, e pós-mentoria,
focando 100% previdenciária e trabalhista de área conexa, a gente conseguiu não foi nenhuma mudança, foi uma mudança total, uma quebra até da nossa expectativa. Por quê? Porque antes da escolher, a gente trabalhava com poucos processos, alguns de indicação, esforçava muito no tráfego orgânico, sem um direcionamento que não estava trazendo resultado. E hoje, um tráfego orgânico direcionado, um tráfego de página, tanto com o próprio network, utilizando técnicas de auditoria, nós passamos poucos processos anuais. Só esse ano de 2006, nós registramos mais de 55 processos administrativos que estão vindo e que entram no processo e alguns foram produzidos. Inclusive, recente, teve um caso interessante de pensão por morte, porque tinha documento concorrente, mas aplicando as técnicas da mentoria para usar a IEM a favor, conseguimos uma concessão de pensão que vai render nada menos de R$2.000 de escritório, uma questão de 3 meses de trabalho. Então, isso só temos a agradecer, tanto que nós, em todos esses anos, é a primeira vez que de fato a gente vai precisar contratar pessoal e na expectativa de até o final do ano a gente precisa inclusive reformar a nossa sede. Então, só temos a agradecer a vocês. Olha que legal. Contratar pessoas, você não tem noção como isso é libertador quando você começa a contratar gente para o seu escritório. Talvez você está começando pequenininho, está tudo bem. Não estou falando para você contratar já alguém, mas você ter essa mentalidade, ter essa visão. Eu quero isso para a sua advocacia. Eu quero que você cresça. Eu quero que você tenha uma advocacia mais leve, não aquela advocacia pesada, reclamando do INSS, caindo dinheiro na conta todos os dias. Todos os dias tendo honorários no seu escritório. Graças a Deus, há anos, mais de 10 anos, todos os dias cai honorário na conta do meu escritório. Eu quero que você viva isso também. E o que já mudou na sua vida de terça-feira para hoje? Você está tendo mais segurança agora para atendimento do cliente, saber o que é carência, o que é tempo de contribuição, saber como que é o cálculo de benefício. Lembra das nossas hashtags de reforço? A primeira hashtag significa que foi a aula 1. Vocês entenderam que somente a prática liberta, não é o conhecimento teórico. Vocês entenderam como aplicar isso na prática em BPC e planejamento, quebrou a corrente. E hoje vocês vão aprender como ter uma carreira na área previdenciária e quero ser ADV prévio. Pode colocar essa hashtag aí no chat. Quero ser ADV prévio, quero ter uma carreira na área previdenciária. Só lembrando qual é o seu maior inimigo hoje. Tá? Qual é o maior inimigo? A falta de prática. Olha esse caso interessante aqui, ó. O cliente chega no seu escritório com pedido de pensão por morte negado. Tiago, mas o curso na aula de hoje não é de salário maternidade? É, mas eu vou te dar um exemplo como a parte processual é importante para você e qualquer benefício, até por conta do tema 1124 da STJ. Chega um cliente de pensão por morte, só que foi negado, porque ele mantinha uma união estável e o INSS não aceitou a prova que foi juntada nos autos. Foi juntada algumas provas, juntaram relatório do CAD único, onde constava a companheira, juntou fotos, recibos de pagamento com o mesmo endereço e a certidão de nascimento dos filhos. A certidão, por si só, ela já é um início de prova material. Só que a decisão do INSS foi genérica. Na hora de pegar o PA, para quem não sabe, processo administrativo, ele funciona assim, ó. Deixa eu desenhar o processo administrativo para vocês aqui mesmo. Você faz a distribuição, que é quando a gente chama de ideia, data de entrada do requerimento, e aqui tem a decisão do INSS, correto? Nesse meio tempo, pode acontecer duas coisas, tá? Quando você faz algum requerimento no INSS, ou o INSS vai abrir o que a gente chama de exigência, ele vai abrir uma exigência, ou vai ter a perícia, ou dois, como é o caso do benefício de incapacidade. Ele abre exigência para marcar a perícia, tá? Basicamente é esse o processo administrativo. Por isso que é fácil advogar, não falo que é fácil no sentido de você conseguir rápido a concessão do benefício, mas é que é muito simples o processo administrativo, ele é muito simples. Então você fez o requerimento, teve a DER, aí teve a exigência, a perícia e a decisão. O que acontece no caso aqui dessa cliente? O INSS, deixa eu botar aqui no exemplo, ó, a decisão dele
lá foi genérica, não é aquele despacho, não é aquela cartinha de comunicação dizendo que, em razão do benefício requerido na data tal, informamos que foi indeferido porque não preenche os requisitos do artigo tal, tal, tal. Não é essa a decisão. Você vai baixar o processo administrativo. Lá no processo administrativo tem o despacho. E lá no despacho ele vai fundamentar por que ele não deu o benefício. Até pelo princípio da motivação, que está também na lei do processo administrativo previdenciário não, federal, na lei do processo administrativo e também está na própria Constituição Federal, que o INSS deveria fundamentar a decisão. O que você faria nesse caso? Saiu a decisão negando a pensão por morte, mas foi uma decisão genérica. Ele nem menciona, não menciona as provas que foram juntadas. Quem se identifica com isso? Mas eu juntei, eles nem viram uma prova. Não viram mesmo, está lá, não está mencionado lá no documento. O que você faria nesse caso? Olha a estratégia, pessoal. Só previdenciarista conhece estratégias como essa. Eu não vou direto para o judicial. Porque se o INSS analisar aquela prova documental, ele provavelmente vai conceder o benefício. O que eu faço? Eu faço um mandado de segurança com pedido liminar. Mandado de segurança. Ah, mas tem o prazo de recurso. Você tem a opção do recurso também. Mas para preservação da DER, e não correr o risco de demorar lá no judiciário, porque uma pensão por morte hoje pode demorar bastante, no JEP, eu já faço um mandado de segurança para reabertura do processo administrativo para dar a oportunidade de complementar a prova. Como assim, Thiago? O INSS é obrigado a abrir exigência caso a prova não seja suficiente. Até porque se ele não fizer isso agora com o tema 1124, o que vai acontecer? O juiz vai mandar pagar os atrasados desde a DER. O segurado que juntou aquela documentação na esfera administrativa e o INSS não abriu exigência para complementar a prova, ele pode levar a prova nova para o judiciário, que vai ser mantida a DER. Agora, se o INSS abriu a exigência e ele não cumpriu a exigência, ou não juntou aquela prova na exigência e foi juntar essa prova nova no judiciário, vai ser da citação. Então tem que tomar esse cuidado para não ter que bater lá no tema 1124. O que eu posso fazer? Mandado de segurança, reabre o processo administrativo, por meio de decisão liminar, me manda a minha exigência e aí o meu cliente junta a prova, ou faz justificação administrativa. Deixa na tela aí para eles, dá um print, pessoal, que eu não vou ler, porque senão vai ficar muito longa a nossa aula, tá? Mas dá um print na tela aí, essa primeira jurisprudência e essa aqui é a segunda jurisprudência. Beleza? É esse conhecimento que vocês precisam. Volta aqui para mim. É esse conhecimento que vocês precisam. E diante de situações como essas, de você pegar um caso desse e não saber o que fazer, você tem apenas duas opções. A primeira, levar anos para ter esse tipo de conhecimento, e errando, e deixando o cliente para trás, sofrendo, sendo vítima da sua falta de conhecimento, ou aprender em poucas semanas o que realmente importa para a prática na advocacia e que dá resultado imediato, onde você vai receber seus honorários em poucos dias. Você que escolhe. E ter esse tipo de resultado. Esse tipo de atrasado, esse tipo de RPV. Não é um sonho isso aqui, pessoal? Olha só. Ter um precatório desse, ou um precatório desse aqui, 60 mil reais de honorários em um, 200 mil reais de honorários no outro, é isso que eu quero que você tenha. Se vocês não assistiram a aula 1 e 2, corre, porque elas só vão ficar disponíveis até domingo, junto com essa aula, tá? Então assista a aula 1 e 2, amanhã, tira um momentinho lá para você assistir, a gente já ensinou planejamento previdenciário e VC Loas, tá? Vamos lá, mas não adianta nada você aprender e não aplicar o que a gente está te ensinando. Então eu vou te mostrar agora como é que a gente ensina os nossos alunos da mentoria DVPrev sobre salário maternidade e INSS digital no INSS. Inclusive, ó, essa camisetinha aqui é nosso aluno da mentoria DVPrev. Comenta aí no chat. Comenta aí. Olha só. Fica atento que a gente tem uma surpresa para vocês no final da aula, tá? Essa aqui é a terceira parte da frase do iPhone. Lembra da frase do iPhone? Para concorrer ao iPhone? Então, essa é a terceira parte da frase. Será cada dia um pouco menos advogado. Show? Beleza? Bora lá então, passo a passo do requerimento administrativo do salário maternidade. Vou voltar a senha aqui para vocês novamente, ó. Essa aí é a senha. Pegaram? Show de bola?
lá então, pessoal. Salário maternidade. Opa, peraí, deixa eu tirar aqui. Por que tá esse frisson? Por que tá essa hype, o salário maternidade, né? Porque é o seguinte, nós tivemos duas ADIs em 2024, ADI 2010, ADI 2011. Essas duas ADIs, elas foram ressuscitadas para julgar a revisão da vida toda, sendo que o tema 1222 já tinha sido julgado. Foi vitória do segurado, só que com base no lobby político do INSS, lá no STF, reviver essas duas ADIs. E aí, para compensar uma coisa com a outra, a gente não vai dar mais a revisão da vida toda, mas nós vamos discutir a constitucionalidade aqui do artigo, se eu não me engano, o artigo 24, lá da Lei de Benefícios, que fala sobre carência. E vamos tirar a carência da contribuinte individual, da segurada facultativa e da segurada especial para ter acesso ao salário maternidade. Porque é só 4 meses. Não é igual a revisão da vida toda que vai gerar bilhões de déficit no INSS, né? Enfim, daí começaram a surgir as teses. Então veja bem, se não tem mais necessidade de carência, também não tem necessidade mais de metade da carência para ter de novo a qualidade segurada. Que lá na própria Lei de Benefícios, ela diz o seguinte, ó, para ter novamente a qualidade segurada de quem perdeu a qualidade segurada, teria que recolher pela metade. Então, para ter direito ao salário maternidade, exigia-se uma carência de 10 meses. Se isso para aquela pessoa que não tinha qualidade segurada, nunca foi segurada no INSS, nunca foi contribuído no INSS. Então, ela tinha que pagar 10 contribuições no mínimo. Aí, tirando a carência, ela não precisa pagar 5 contribuições, que era metade, se ela perdeu a qualidade segurada e quisesse ter de novo a qualidade segurada. E aí começaram a surgir a tese do salário maternidade de contribuição única, de contribuição trimestral. Só que eu vejo muitos advogados querendo fazer salário maternidade sem entender o que é o salário maternidade. Sem entender que o salário maternidade não se resume a um parto. E aí começam as divergências. E se o parto foi antecipado? E se foi natimorto? E se foi aborto espontâneo? E se for adoção? Se for guarda? Como que fica? Os avós têm direito? E mais o salário maternidade? Então eu sintetizei aqui para vocês, basicamente, uma aula que a gente tem dentro da imersão, dentro da mentoria, que na verdade a mentoria ela tem um módulo completo de salário maternidade. Só que eu peguei todos os pontos práticos desse módulo e vou entregar para vocês aqui hoje, que é a nossa metodologia, que é o veículo para você chegar nos 20 mil por mês de honorários na área previdenciária, ou nos 10 contratos, ou um contrato por dia na área previdenciária, tá? Primeiro, a prospecção tem que ser no Instagram. Tá muito forte a prospecção lá no Instagram, e eu já ensinei vocês como criar no ChatGPT, através desse prompt, uma arte de salário maternidade. Eu até postei aqui, ó, no Instagram dentro do escritório. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Olha só, até postei ontem não, esses dias. Isso aqui eu fiz com o ChatGPT. Ele tá fazendo aqui a arte pra gente, ó. Vamos ver como é que vai ficar pronta. Através do prompt que eu criei. Chat, hoje eu quero que você haja como o melhor designer do mundo, conhecedor de ferramentas de edição de imagem e criação de logo e artes. Com base nisso, cria uma arte 80 por 80 para prospecção de clientes, salário maternidade. Ele criou isso aqui para mim. Vamos ver se ele vai criar novamente a mesma arte, tá? Então veja, não tem desculpa. Dentro da nossa mentoria da EVPREV, eu dou prompts para você fazer várias coisas. E além disso, eu te dou a IA, o próprio agente de IA, para você poder criar do jeito que eu estou ensinando aqui. Ó, tá aí, ó, acabou de fazer a arte. É só eu baixar isso aqui. E ó, vocês têm que aproveitar, porque agora é o momento de vocês fazerem esse tipo de conteúdo, porque dia 15 agora vence a trimestral, e quem teve filho em janeiro, fevereiro e não pagou a contribuição, vai perder a oportunidade de ter direito ao salário maternidade, tá? Beleza? Então é assim que a gente faz a prospecção. Atendimento. O que eu preciso ter cuidado no atendimento? Primeiro, verificar a qualidade de segurado. Como eu descubro se ela tem qualidade de segurado, Thiago? Veja quando foi a última contribuição. Porque aí, com base no artigo 13, lá do decreto 3048, tem o que a gente chama de período de graça.
Eu tenho uma cliente, a gente fechou segunda-feira. Ela trabalhava 10 anos num banco. Trabalhou 10 anos seguidos no banco. Mais de 10 anos. Nunca deixou de contribuir. Ela está sem pagar a contribuição, já vai fazer 2 anos e alguns meses. E depois que ela saiu do banco, ela ficou desempregada, recebeu até seguro-desemprego na época. Se eu pegar essa regra do artigo 13, ela teria direito ao salário maternidade agora? Mesmo depois de 2 anos e 2 meses? Teria, sabe por quê? Porque ela teria 36 meses de qualidade de segurado, período de graça. Porque a lei, o artigo 13 lá do decreto 2042 fala que ela vai ter direito a 12 meses a partir da última contribuição, mais 45 dias. Se provar que pagou mais 120 contribuições, vai ganhar mais 12 meses. E se provar ainda que estava desempregada, ganha mais 12, então ela ganha 36. Então essa cliente, eu não me preocuparia em pagar a contribuição para ela, então está na qualidade segurada. Qual é o problema? É a divergência que está hoje, mesmo com o 1360 do STJ, de provar a situação de desemprego. A única prova que ela tem é um print do aplicativo do Ministério do Trabalho e Emprego, que ela recebia seguro-desemprego. Então ela precisa de outras provas, mas isso é matéria para outra aula, tá? Segundo, qual é o tipo de contribuição que ela realizava? Por quê? Porque como é que eu vou pagar a contribuição agora, como facultativa, se ela tem uma meia aberta, que está toda atrasada? Como é que eu pago uma facultativa se a última contribuição dela foi como contribuinte individual e não deu baixa? E qual é o tipo de segurada? É isso que eu preciso entender no atendimento, tá? Você vai baixar o FINIS, vai verificar quando foi o último vínculo e verificar o tipo de contribuição, tá? Outra coisa, verificar a data provável do parto, para você já planejar o momento do pagamento da contribuição dela. Outro ponto, quais são os documentos para solicitar o salário maternidade? Documentos básicos, CPF, RG ou CNH, a certidão de casamento ou certidão de nascimento, e a certidão de nascimento, se for uma pessoa solteira. Se for pessoa que precisa se afastar 28 dias antes do parto, é o atestado médico específico da gestante. Por quê? Porque, às vezes, ela precisa se afastar 2, 3 semanas antes da empresa. Para ela poder solicitar o salário maternidade, ela precisa desse documento, dizendo que ela precisa afastar 2, 3 semanas antes do parto. Porque senão o empregador não vai deixar ela se afastar. E quem paga o salário maternidade da segurada empregada é o empregador, que é o patrão, tá? Se for caso de guarda, pedir o termo de guarda, com indicação de que a guarda se destina-se à adoção. E se for adoção, a sentença transitada em julgado ou a certidão de nascimento expedida após a decisão judicial. Vai precisar dos carnês, porque o enunciado 19 do CRPS exige a comprovação do pagamento. Porque, olha o que acontece. Pessoal, você faz o pagamento da contribuição hoje, só vai constar no FINIS daqui a um tempo. Não é automático. Ele precisa virar competência para que o INSS registre o pagamento daquela contribuição. Se eu fizer a contribuição no mês do parto, eu tenho que juntar a guia de pagamento, tá? A carteira de trabalho, óbvio, em caso de aborto não criminoso, eu tenho que juntar o atestado médico comprovando a situação, tá? Esses são os documentos. Cobrança de honorário. Quanto que eu vou cobrar de honorário? Tem gente que cobra um benefício, porque a gente está falando de um benefício previdenciário que só vai dar 4 meses, né? Então tem gente que cobra um benefício e tem gente que cobra 30% dos 4 benefícios. A gente já testou de tudo aqui, porque 30% ele é um benefício mais 20%. E quando a cliente ela paga a contribuição, quando ela realmente paga a contribuição, ela tem condição de pagar a contribuição, a gente cobra um salário dela, um benefício dela, tá? E a gente sabe que salário família hoje para contribuição única é um salário mínimo, não tem outro jeito. Eu vou explicar por quê, tá? Agora eu vou dar uma dica prática, que isso aqui, pessoal, vocês não vão ver em qualquer cursinho. Vocês não vão ver. Só aqui mesmo na mentoria da EVPREV, dentro do evento que vocês estão participando. Orientação quanto ao momento da contribuição. Vamos supor que chegou uma cliente para você hoje, mas o parto dela é só em agosto. A gente está em abril. Então abril, maio, junho, julho, agosto. Daqui 4 meses, tá? Daqui 4 meses. Ela não tem condição de pagar a contribuição todos os meses. Ela não tem condição de ficar pagando contribuição todos os meses. Cuidado, cuidado como você vai orientar ela. Por quê? O INSS não está aceitando a contribuição paga, a competência paga
no mês do parto gerador, no mês do parto. Então, se ela vai ter o TP em agosto, qual que é a maioria dos advogados aí orienta? Não, a gente tem até dia 15 de setembro para pagar. Não, o INSS vai negar. Quer evitar? Paga a de julho no dia 15 de agosto. Aí, quando for em agosto, ela está na qualidade segurada. E, ó, tem uma outra dica, tá? Talvez sua cliente não consiga ficar pagando até chegar ao parto, caso ela te procure no começo da gravidez. Só que é possível ela pagar no código 1473, inclusive deixa eu conferir aqui se é esse código mesmo, ó. Eu mandei essa tabela de código para vocês lá no grupo, lá no e-mail, tá? Mandei no e-mail de vocês, ó. Quem não abre meu e-mail, perdeu. Agora quem abriu, viu, tá? 1473, ó. Aqui, ó, 1473, plano mensal, plano simplificado, 11%. Tá aqui, ó, facultativo, tá? E aí, olha que interessante, o facultativo, o artigo 15 da Lei 8.213, ele diz o seguinte, que o facultativo, quando ele deixa de pagar a contribuição, ele está pagando, aí ele para de pagar, ele tem 6 meses de período de graça. Então ele pode pagar, ela pode pagar uma contribuição agora, ela paga uma contribuição agora, ela adquire a qualidade segurada, e ela tem 6 meses de qualidade segurada. Ou seja, quando ela tiver o bebê, ela está na qualidade segurada. O INSS pode conceder. Mas, vai um aviso. Ah, outra coisa, a própria IN 128 autoriza isso, tá? Para os segurados relacionados no parágrafo 1º, as contribuições efetuadas em atraso poderão ser computadas para efeito de manutenção da qualidade segurada, desde que o seu recolhimento seja anterior à data do fato gerador do benefício pleiteado, tá? E olha que interessante. Se a sua cliente, nesse meio tempo, ela precisar de um benefício por incapacidade, como fica? Então eu posso orientar minha cliente a pagar uma contribuição como facultativa? Posso. Ela vai ganhar 6 meses de qualidade segurada? Vai, não tem problema. Se ela quiser pagar as atrasadas antes do parto, seria o mês de maio, junho, julho, ela paga, não tem problema. Ela vai ter direito ao benefício. Mas e se ela precisar de um benefício por incapacidade antes? Seja por questão de acidente, ok. Mas para ter de novo a qualidade segurada, ela precisaria ter recolhido 6 meses. 6 meses. Deu para entender? Então, no caso de uma gravidez de risco, eu já falo para minha cliente, ó, o importante é você já pagar a partir de agora. Se ela for baixa renda, tudo bem. Ela tem como comprovar que é baixa renda, já tem CAD único, tá lá toda a documentação dela, 5%. Mas o problema é se ela não validar essas contribuições depois. Então, o mais recomendável é ela pagar a facultativa 1473, 11%, e manter ali a qualidade segurada para caso ela precise de um benefício por incapacidade, tá? O que é o salário maternidade? Para que ele serve, pessoal? O salário maternidade é devido agora a todas as seguradas do regime, né? E ele serve para proteção da mãe, para proteção da criança, do nascituro, porque é um período que a mulher, ou o homem que está adotando, ele está no momento onde a atenção dele está toda voltada para a criança, está toda voltada para o nascituro. E o fato gerador, o evento gerador, eles são dois na verdade. É o parto, natimorto, o aborto espontâneo, a adoção ou a guarda judicial para fim de adoção, tá? Então, são basicamente dois, parto ou adoção. Parto ou adoção. Esse é o evento gerador. Parto pode ser natimorto, o parto em si nasceu vivo, o aborto espontâneo, e no caso da adoção, pode ser adoção ou guarda com fins de adoção, tá? E no caso de gravidez múltipla, gêmeos, tem mais de um salário maternidade? Não. É um único salário maternidade, tá? Único salário maternidade. Vamos lá. O salário maternidade está previsto no artigo 71 da Lei 8.213, e aqui ele vai dar o prazo para a gente de salário maternidade, que é de 120 dias, contando 28 dias antes do parto e 91 dias após o parto, tá? Porque o dia do parto conta, tá? Então 28 dias antes do parto, mais o dia do parto 29, e depois mais 91 dias após o parto, que na soma vai dar quanto? 120 dias. Então a segurada, ela pode requerer o salário maternidade a partir de 28 dias antes do parto, tá? É muito difícil ela fazer o requerimento na data do parto. Geralmente um faz depois, para poder ter mais tempo com a criança, no caso de segurada empregada, que não quer, que não pode mais trabalhar, ou aquela que não faz nada, mesmo facultativo, até mesmo
Contribuinte individual, ela faz o requerimento ali 1 dia ou 2 dias antes do parto, tá? Até porque lá no INSS, quando você faz o requerimento, ele tem 2 opções de você fazer o requerimento com ou sem certidão de nascimento, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Passe mais credibilidade nas conversas com clientes usando o Gmail. O domínio para sua empresa valoriza sua imagem profissional. Enquanto o Gemini ajuda a responder mais rápido e mantém a taxa de entrada sempre protegida. Porque além de sua marca, tem o Google Workspace. Muitas vezes o cliente vinha aqui pagar com cartão e eu não tinha maquininha. E aí o meu funcionário, que é o Renan, ele falou, não, eu tinha aqui no celular. Como você tem celular? Quando o cliente prefere reservar a aula e pagar antecipado, eu envio o link de pagamento. Já reserva a aula e já paga antecipado. Aí fica legal e seguro. E também tem a opção de pagar pelo Pix. Não precisa ter dúvida nenhuma. Baixa o aplicativo, é muito fácil e vai trabalhar. Tem segredo. Então, o próprio artigo 93 do Decreto 3048 traz esse conceito, né, de 120 dias, sendo 28 dias antes do parto e 91 dias após o parto, podendo ser prorrogado esse período, tá? Nós tivemos uma lei, no final do ano passado, que alterou tanto a CLT como a lei de benefícios, dando a possibilidade de extensão do salário maternidade para qualquer tipo de segurada, tá? Aquela segurada que teve internação hospitalar, seja para ela e para a criança, que supere 2 semanas em decorrência de complicações médicas relacionadas ao parto, o salário maternidade será devido durante o período de internação e por mais 120 dias. Então, ela só vai contar os 120 dias a partir da alta. Então, ela vai ter o salário maternidade no momento do parto, mais o período de internação e mais os 120 dias, tá? É a Lei 15.222 de 25, que foi no ano passado, tá? O benefício, geralmente, ele é pago de 2 formas. No caso de empregado, é o empregador que paga. É ele que faz o pagamento. Nos demais casos, é a própria INSS que paga, tá? Só que tem uma situação. Às vezes você pega o caso de uma cliente que ela estava grávida e foi mandada embora, grávida. E agora ela quer pedir o salário maternidade. Tome cuidado, tome cuidado. O que o INSS está entendendo? Que se a empresa pagar a indenização da estabilidade acidentária, se a empresa indenizar aquela estabilidade acidentária da grávida, que é desde a concepção, desde o conhecimento da gravidez até 5 meses após o parto, ela não teria direito ao salário maternidade, então ela teria que devolver. Agora, como é que o INSS vai saber disso? Provavelmente, no momento que a empresa pagar essa indenização lá no processo trabalhista, pode ter recolhimento previdenciário. E aí o INSS fica sabendo, tem acesso a essa informação e pode cobrar da segurada devolver esses valores. Porque a estabilidade nada mais é do que o salário. É o salário, tá? Isso eu não vi quase ninguém falando. Nenhum professor falando, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Caso de adoção, aborto, é bem simples, pessoal. Caso de adoção a gente já falou. Se tem a prova da adoção, é a partir do momento da certidão, da decisão que o juiz deu à adoção, tá? A certidão ajustada lá, com essa sentença. No caso de guarda, ter a decisão judicial dando a guarda. Eu quero tratar com vocês os requisitos do benefício. Primeiro deles, qualidade de segurado. Não tem salário maternidade se não tiver qualidade de segurado. E a gente sabe que a empregada doméstica e avulsa, basta ter o vínculo trabalhista, o vínculo como doméstica ou vínculo como trabalhadora avulsa que tem a qualidade de segurado. O recolhimento é presumido. É presumido. Mesmo que o empregador não tenha recolhido, ela vai ter direito ao salário maternidade, tá? Qual é o problema hoje? Vamos supor que o empregador não queira pagar o salário maternidade para ela. Se o empregador não quiser pagar, ela afasta. O que você vai ter que fazer? Ou uma parceria com algum advogado trabalhista, ou você mesmo entrar com uma rescisão indireta. Entra com a rescisão indireta e faz o requerimento do salário maternidade. O que vai acontecer? Você vai ter que esperar a rescisão indireta ou até pedir tutela de urgência na rescisão indireta. Tutela de evidência também. Várias estratégias para conseguir a decisão para ir requerer o benefício lá no INSS após o término do vínculo. Porque o INSS não vai dar enquanto o vínculo estiver ativo, tá?
Também, contribuinte individual tem direito. Aquela que presta serviço à empresa, o recolhimento é presumido, tá? Agora, aquele autônomo, prestador de serviço autônomo, aquele que tem o Prolabore, por exemplo, esse não é presumido, é ele que tem que fazer o recolhimento, então ele tem que é obrigado a pagar a contribuição, não tem presunção de recolhimento. A MEI também, tá? Segurado especial, tem direito a salário maternidade? Tem, desde que ela prove que ela trabalhou nas condições de segurado especial, produtor rural, seringueira, marisqueira, e tem que provar, através dessa lista de documentos aqui, ó, a condição de trabalho rural, e ela vai ter direito ao salário maternidade, tá? O que está acontecendo muito? Muito salário maternidade de segurado especial menor de 16 anos, tá? Eu já vou falar sobre esse caso, sobre casos assim. E segurada facultativa também tem direito. Carência, tem direito? Tem necessidade? Não mais. Por conta daquela manobra que eu falei para vocês, e a IN 188. Eu já adiantei esse assunto, então não tem carência para salário maternidade. Quando vai ser o parto? Né? O parto, ele é considerado a partir da 23ª semana de gestação, inclusive no caso de nasce morto. Por quê? Se nasceu morto, a partir de 23 semanas, vai ter direito aos 120 dias de salário maternidade. Então, se depois de 23 semanas houve o aborto, houve ali o nasce morto, na verdade, nasceu já morto, tem direito aos 120 dias. Antes de 20 semanas, de 23 semanas, é considerado aborto. E aí só dá direito a 2 semanas de salário maternidade. 2 semanas. Beleza? Qual é a data de entrada do benefício? Qual é a data de início do benefício? O que a gente chama de DIB, tá? Depende do tipo de segurado. Então, para o segurado empregado doméstico, então, salário maternidade devido durante 120 dias, considerados como data de início do benefício o parto, inclusive natimorto, podendo o início do benefício ser fixado na data de afastamento do trabalho, caso a segurada tenha se afastado até 28 dias antes do nascimento da criança, exceto para seguradas em período de manutenção de qualidade segurada, para as quais o benefício será devido a partir do nascimento da criança, tá? Então, em regra, é do parto a DIP. No caso de adoção, do menor de até 12 anos, a contar da data do trânsito em julgado da decisão judicial. Começa a contar o pagamento. Pessoal, é possível salário maternidade de adoção de criança acima de 12 anos, até 18 anos, tá? Tem jurisprudência a rodo por aí, tá? Então, segurada empregada doméstica e avulsa, a DIB delas é do parto, tá? Ou da data do afastamento do trabalho, tá? Então, se a segurada quiser sair de licença maternidade faltando 2 semanas antes do parto, a DIB vai ser da data do afastamento. Vai ser quando ela pediu o afastamento da empresa, tá? Beleza? Prazo de concessão do benefício, em regra, é de 120 dias, tá? Desde 28 dias antes do parto até 91 dias após o parto. Só que existe uma situação de prorrogação para assegurar a empregada. Quando o empregador, ele participa daquela lei 11.770, que é a lei da empresa cidadã, que aí a segurada, empregada, ganha mais 60 dias de salário na maternidade. Ela vai para 180 dias. E quem paga esses 180 dias é o empregador. E depois ele tem isenção de contribuição previdenciária lá no INSS. Tá? Beleza? Olha que caso interessante. A segurada, ela ficou grávida. Contribuinte individual. E aí, faltando ali uns 4 meses para o parto, o médico fala para ela, ó, você está com gravidez de risco, não pode trabalhar, você tem que ficar em casa. Não pode mais trabalhar. Mas como é que eu vou sobreviver? Não pode, gravidez de risco. Ela pode requerer o benefício por incapacidade. Por isso que eu falei da importância de recolher a contribuição se a gravidez é de risco. Para ela ter direito ao salário, ao benefício por incapacidade. Porque ela vai receber o benefício por incapacidade até ela dar entrada no salário maternidade. Deu entrada no salário maternidade, o benefício por incapacidade é suspenso. E aí ela recebe o salário maternidade e se o benefício, se a incapacidade permanecer, ela, quando voltar do salário maternidade, ela pode pedir a perícia para manter o benefício por incapacidade. Tá? Então é importante você dar essa orientação para sua cliente. Qual é o valor do salário maternidade? Né? Depende do tipo de segurado.
Então, por exemplo, para a segurada empregada e da trabalhadora avulsa, é a renda igual à remuneração que ela recebia integralmente. E é engraçado não, que é curioso que para a segurada empregada é possível até ultrapassar o teto da Previdência, que hoje é 8.700 e alguma coisa. Porque pega uma segurada que ela tem um salário de 18 mil reais por mês. O salário maternidade dela vai ser de 18 mil reais por mês. Lógico que não é o INSS que vai pagar, né? É a empresa que vai pagar, mas é o salário maternidade dela, tá? E para a doméstica, é o valor do último salário de contribuição que ela fez, que vai estar lá no quinzinho dela lá, tá? Para a segurada especial, que não contribui facultativamente, a segurada especial é um salário mínimo. Porque tem um segurado especial que ele paga para o INSS uma contribuição para ter um valor de uma aposentadoria maior que o salário mínimo, que é o que a gente chama de pagamento do facultativo do segurado especial. Ele paga porque quer, mas se ele não paga e ele quer um benefício só pela condição dele ser segurado especial, produtor rural, por exemplo, ele vai ter um salário mínimo de salário maternidade, tá? Já para individual, facultativa e desempregada, que mantém a qualidade de segurado, tome cuidado, tá? Olha como que é feito o cálculo, olha só. Então pega aquela, não é o caso da contribuição única, tá? Esquece. Pega aquela segurada que está pagando contribuição mês a mês, todos os meses. Nos últimos 5 anos ela pagou contribuição. Como que vai ser calculado o benefício dela? Vai ser um dozeavos da soma das últimas 12 contribuições que ela fez, salário de contribuição que ela fez, apurados em período não superior a 15 meses. Então, por exemplo, se ela sempre pagou 11% sobre o salário mínimo, provavelmente o benefício dela vai ser um salário mínimo. Agora, se ela vem pagando, por exemplo, 20% sobre R$ 2.500 ou sobre 2 salários mínimos, vai ser exatamente aquele valor, se apurar dentro dos 15 meses, tá? Lógico, se tiver variação, tiver mês que ela pagou mais, tiver mês que ela pagou menos, ou se ela recolhe exatamente sobre o faturamento dela, também vai ter essa variação. Tanto é que para segurar empregada, comissões, horas extras, tudo isso entra no cálculo, salário maternidade, tá? E é por isso que você não pode recomendar a sua cliente a pagar a contribuição no teto. Porque para ela ter direito a um salário maternidade no teto, ela tem que ter pago os 12 meses sobre o teto. 20% sobre o teto. Tá? Beleza? Vamos lá. Casos de atividades concomitantes. Essa é a grande discussão. Quantos salários de maternidades podem ser requeridos? O que a lei fala? O que a IN 128 fala? Tá? A segurada que exerce atividades concomitantes fará jus ao salário de maternidade relativo a cada atividade, para qual tenha exigida cumprido os requisitos. Então pega uma cliente sua que ela está como segurada empregada. Então já está garantido um salário de maternidade para ela. Só que aí você fala para ela, não, vamos fazer o seguinte, vamos recolher uma contribuição como facultativa. E você vai ter um direito a um outro salário de maternidade. É errado, porque facultativo não pode ter renda. É incompatível. Se ela é segurada empregada, ela não pode recolher como facultativa. E eu já vi muitos advogados errando nisso. Depois eu vou ensinar como conserta isso. Agora vamos supor, não, vamos recolher como individual, uma contribuição como individual, para você ter um segundo salário de maternidade. É possível? É possível. Ela consegue. Como que vai ser esse pagamento? Tá? Caso ela receba salário inferior ao mínimo em alguma das atividades, fará que o salário de maternidade vai ser menor que o salário mínimo. Vai ser exatamente o valor que ela recebia. Vamos pegar uma trabalhadora intermitente, por exemplo. Tá? Mas está garantido na soma global dos 2 salários de maternidade, tem que estar garantido no mínimo um salário mínimo. Beleza? Dou até um exemplo aqui, ó. Vamos supor que ela trabalha numa empresa ganhando R$2.500 e à noite ela trabalha meio período num restaurante e ganha lá R$1.000. Em um ela é registrada, no outro ela é prestadora de serviço.
tá? Ela pode ter direito, ou ela é empregada também, ela pode ter direito a 2 salários maternidades, um de 2.500 e um de R$1.000, tá? Agora, olha essa regra. Como ter acesso a 2 salários maternidades? Ou ter 2 vínculos CLT, ou ter um vínculo CLT com um vínculo de convênio individual, prova da atividade. Porque o enunciado 19 do CLTS, ele exige que tenha a prova da atividade, tá? Então não adianta você chegar para uma cliente e falar: ah, você trabalha como empregada, vamos pegar o segundo salário maternidade, paga essa contribuição como individual aqui e a gente faz o requerimento que INSS vai lá e dá a prova de que ela trabalha como individual, que ela tem essa segunda renda, tá? E é possível ter direito a 3 salários maternidades. Como, Thiago? 3 salários maternidades. Se ela tiver um vínculo CLT, se ela tiver um vínculo de RPPS, de regime próprio, e contribuinte individual com prova da atividade. Então, por exemplo, trabalha no município de manhã, dá aula para um cursinho ou uma faculdade à noite, e ainda tem empresa de venda de artesanato. Então ela tem 3 atividades. Então ela pode requerer o salário maternidade em cada uma dessas atividades. Uma é o empregador que vai pagar, o outro é o regime próprio que vai pagar e o outro é o INSS que vai pagar. É assim que funciona, tá? Beleza? Deu para entender essa questão da atividade concomitante? Vamos lá. Como é que eu faço o requerimento do salário maternidade, Thiago? Primeiro, eu recomendo você fazer o requerimento por escrito. Esse aqui é um requerimento de salário maternidade de trimestral, contribuição trimestral. A gente já vai voltar nesse requerimento aqui. Eu já vou mostrar ele para vocês. Mas como que a gente vai fazer lá no meu INSS? E ó, dentro da mentoria DVPrev, todos os módulos de todos os benefícios, eu ensino tela por tela do meu INSS. Como é que você faz o requerimento lá, tela por tela? Isso é prática. Esse é o veículo que eu falei para vocês, para fazer vocês chegarem lá no resultado de ter R$20.000 por mês, faturando R$20.000 por mês na área previdenciária. Além de te ensinar a prática, te ensino como prospectar, como fechar o contrato e como fazer o requerimento no INSS. Então, como é que você vai fazer? Você tem a opção de fazer lá no meu INSS com o cliente, e você pode fazer ou como procurador ou até mesmo com o próprio requerente, com o próprio cliente, tá? Então você vai lá na lupinha e vai digitar lá salário maternidade e vai aparecer lá ou salário maternidade rural ou salário maternidade urbano, tá? Feito isso, ele vai te dar essa opção aqui, ó, para você atualizar os dados, né? E aí ele te pergunta: quer iniciar com ou sem certidão de nascimento? Por quê? Porque talvez você faça o requerimento antes do nascimento da criança. Talvez você faça o requerimento antes, então não tem certidão, você vai com sem. Se você colocar com a certidão de nascimento, você vai precisar ter o quê? Os dados da certidão de nascimento. Você vai precisar ter o livro de registro aqui, ó. Tá vendo? A matrícula, a data do registro e a data de nascimento da criança. Tá? Depois, o que você vai precisar fazer? Você vai ter que atualizar os dados aqui, ó. Pedir para colocar telefone, e-mail e perguntar se você quer receber o atendimento pelo 135 ou acompanhar pelo e-mail pelo meu INSS, tá? Feito isso, ele vai abrir aqui para você pôr o e-mail e vai te perguntar: possui certidão de nascimento? Sim. Qual é o tipo de licença? É licença maternidade ou licença paternidade? Desculpa, é licença maternidade por parto, adoção ou parto de natimorto? Qual é o tipo de licença? Aí você vai selecionar aqui, ó, parto, adoção ou parto de natimorto, tá? Aí ele vai para a próxima tela. Aí ele vai perguntar: categoria da requerente. Aqui eu vejo muitos advogados se enrolarem, porque aqui não está contribuinte individual, aqui não está facultativo, aqui não tem a opção. Ou ela está desempregada, na qualidade de segurado, ou ela nunca foi filiada, nunca contribuiu, ou é outras categorias, que é facultativa, contribuinte individual, tá? Então você vai colocar em todas as demais categorias, tá? Feito isso, ele vai perguntar: a pessoa ficou sem trabalhar a partir do parto, adoção, atestado ou aborto não criminoso? Sim, você tem que pôr sim, porque ela parou de trabalhar, tá? E aí depois tem os anexos dos documentos que tem que juntar. Documentos de identificação do interessado, certidão de nascimento, atestado médico, carteiras de trabalho, comprovantes de exercício de atividade no serviço público, comprovantes do carnê, de contribuições e carnê, termo de representação de entidade conveniada se for o caso e outros documentos, tá? Então essa é a lista de documentos que você vai juntar
lá na hora de fazer o requerimento no INSS.